Vamos meditar sobre as duas alianças ou sobre os dois testamentos que estão escritos na Bíblia. Olha, é muito interessante isso quando a gente reflete, porque às vezes nós estamos fazendo até algumas coisas erradas que biblicamente hoje não seria concernente para nós. Mas nós vamos meditar sobre isso e principalmente começando refletindo sobre Marcos, capítulo 14, versículo 12, quando Jesus Cristo, ele estava junto com os discípulos comemorando a Páscoa, mas naquele momento também ele institui a ceia. Olha o que está escrito lá. Marcos capítulo 14, versículo 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E no versículo 22, e comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando-o, o partiu e deu-lhe, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que por muitos é derramado. Aqui agora instituída a ceia do Senhor. Olha, então eles celebraram a Páscoa, né, no versículo 12 em diante, e aí do versículo 22 em diante do mesmo capítulo 14 de Marcos, ele institui a ceia do Senhor. Que bacana, né? Quando a gente olha essas duas instituições, ou esses dois testamentos, a gente tem que voltar também lá no Velho, agora relembrando a Páscoa. Como é que a Páscoa foi instituída? Na verdade, o povo de Israel estava escravizado no Egito, e aí estava muito difícil para eles, e Deus ouviu o clamor deles, orientou Moisés para tirá-los de lá, mas antes ele liberou 10 pragas, né? 9 primeiro e depois na 10ª é quando se estabelece e se institui a Páscoa. Olha, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 3, está escrito assim, olha, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seus vizinhos, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem, e aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dela cru, nem cozida em água, senão assada no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com as suas fressuras, e nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui, a instituição da Páscoa, ele fala aqui sobre estar separando o animal no 10º dia, mas no 14º dia do mês de Abib. O mês de Abib, para eles, é o primeiro mês do ano. Para nós, é o mês de abril. Este mês, hoje, são 13. Amanhã seria o começo da Páscoa. E para nós aqui já foi. Quer dizer, na verdade, nós não temos uma definição de data, mas a Páscoa deles, ela tinha uma definição exata de data, e é claro que falando da Páscoa, aquilo aqui agora falando de uma saída do Egito, uma libertação, também o Novo Testamento, quando fala de Jesus, é uma libertação para a humanidade. E como é que procede esta libertação? Aí nós temos que olhar também, porque depois na história, né, de Israel, também nas leis e nos profetas, foram dadas várias orientações, e algumas delas para aquele tempo e outras para o nosso tempo. Olha o que está escrito lá em Levítico capítulo 16, versículo 21, lá consta que Arão, ele orava com imposição de mãos num bode, na cabeça de um bode, era chamado de bode expiatório, que recebia os pecados de Israel e levava para fora da cidade, ele levava sobre si esse bode
bode, levava sobre si os pecados. Olha o que está escrito lá em Levíticos, capítulo 16, versículo 21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pelas mãos de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Olha que interessante, falando desse bode que recebe sobre si os pecados, também um profeta profetizou que um homem, um salvador, levaria sobre si também todos os pecados. Está escrito lá em Isaías 53:4. Só que agora não é só os pecados de uma nação, igual o bode levava sobre si todos os pecados do povo de Israel. Agora vem um Salvador que vai levar todos os pecados da humanidade inteira, da terra, do planeta inteiro. Olha o que está escrito lá em Isaías 53:4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, Jesus Cristo recebe sobre si os nossos pecados. Aqui quando ele fala, estava sobre ele aquilo que era para nós, a condenação que era para nós estava sobre ele. E quando que Jesus recebe isso? No momento do batismo dele. Sabe por quê? O batismo é um momento onde nós somos lavados dos nossos pecados. Nós confessamos pecados e passamos pelo batismo. Mas Jesus não tinha pecados, mas ele foi lá para batizar. Ele chega até o Rio Jordão e João Batista estava batizando. E aí quando João Batista vê ele, fala: não, Senhor, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias e eu vou batizar o Senhor. Aí Jesus Cristo dá uma resposta para ele quando ele fala isso. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 15. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E aí ele permitiu que ele fosse batizado por ele, João, né? E Jesus Cristo entra na água e naquele momento ali já está estabelecida a justiça de Deus sobre Jesus. Agora não sobre a humanidade, agora sobre Jesus, e ela conclui-se lá na cruz do Calvário. A justiça de Deus contra a humanidade, ela se cumpre quando Jesus é crucificado. Olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Porque naquele momento ali ele estava recebendo sobre si a condenação da humanidade. Por isso ele fala aquilo: olha, Deus abandonou, Deus me desamparou. Na verdade, Deus havia virado as costas, porque ele não podia olhar para Jesus ali com os pecados, né? E o que é que hoje nós precisamos fazer? Com base em tudo isso que nós citamos aqui, o que é que o homem precisa fazer? Ele precisa entregar a sua vida, reconhecendo Jesus Cristo como seu Salvador, e receber o sangue sobre si, para que ele possa ser salvo. Olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quando nós recebemos o sangue dele sobre nós, nós somos purificados, porque ele morreu para que nós pudéssemos receber vida. Ele recebeu sobre si os nossos pecados, mas enquanto nós não o reconhecemos, a condenação ainda está sobre nós. Mas quando nós o reconhecemos como Salvador, aí a condenação sai de nós e ela vai para a cruz, para aquele lugar onde Jesus Cristo já determinou para ela, que é lá no inferno, e nós somos purificados. Então, olha, se você ainda não tomou uma decisão, tome essa decisão, entregue a sua vida a Cristo, declare Ele como seu Senhor e seu Salvador, e recebe o perdão pelos seus pecados, e seja um novo homem, uma nova criatura, e é claro que o resto tudo Ele vai fazer.
Espero que esta palavra tenha abençoado você. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Se já for inscrito, acione o sininho para você receber novas notificações de vídeos. Olha, se puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Com certeza são muitas informações bíblicas para edificar, para trazer vida, para trazer renovo para as pessoas. E olha, tem muita gente se perdendo sem o conhecimento divino. É a oportunidade que nós temos de evangelizar também através de um vídeo que de fato fala do mandamento, fala da palavra de Deus. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.